Olá pessoal, essa aula de hoje tem como objetivo a gente apresentar um breve resumo a respeito dos principais tipos de tecidos humanos trabalhados na nossa disciplina. A primeira coisa que a gente precisa fazer é caracterizar o que são tecidos. De forma geral, a definição de tecidos pode se dar como um conjunto de tipos celulares diferentes e que estão organizados em um conjunto para desempenharem uma determinada função. Cada grupo de célula vai desempenhar uma ou mais funções dentro de um determinado tecido. E os diferentes tecidos agrupados vão formar os órgãos, e os órgãos vão formar os sistemas dos organismos, que são objeto de estudo da nossa disciplina. Basicamente, a gente pode dividir de forma didática os tecidos humanos em 4 grandes grupos básicos. O primeiro é o tecido epitelial, depois o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. Agora a gente pode relembrar, lá do início da nossa disciplina, qual que é a função de cada um desses tecidos. Isso já foi conversado. Então a gente pode relembrar a função de cada um desses tecidos que a gente trabalhou. Caso vocês não lembrem, a gente vai rever agora. Tá? O primeiro tecido que a gente vai ver é o epitelial. E ele tem como característica uma questão que está muito ligada à função desse tecido. É o que a gente chama de células justapostas. O que quer dizer justaposto? Uma célula ao lado da outra, grudadinha na outra, colada na outra, como vocês podem ver aqui na imagem. Ó. Essas células não têm espaço entre elas, elas estão coladinhas, grudadas umas nas outras, como tijolinhos, com quase nada de rejunte entre eles. E isso aqui tem uma relação muito importante com a função da célula. Reparem, portanto, que não há aquilo que a gente chama de material extracelular. Extra, que está fora da célula. Portanto, a gente tem célula grudada em célula e grudada em célula. Quase nada de material extracelular. Como eu disse, isso tem uma importante relação com a função do tecido epitelial. A principal função do tecido epitelial, a primeira delas, é a função de revestimento dos órgãos. E aí eu falo revestimento tanto interno quanto externo. Se nós lembrarmos que o intestino, por exemplo, é um órgão que parece um tubo, a gente vai lembrar que ele tem uma parte externa e ele tem uma parte interna. Então, o intestino ele vai ser revestido tanto por fora, com tecido epitelial, quanto por dentro. A mesma coisa acontece com a laringe, a mesma coisa acontece com os pulmões, a mesma coisa acontece com o estômago. Então, todos esses órgãos que têm uma abertura interna, uma luz interna, eles vão ser revestidos por tecido epitelial tanto por fora quanto por dentro, nesse espaço oco que eles têm por dentro deles. Quem faz esse revestimento é o tecido epitelial. Então ali, como eu mostro para vocês nessa imagem, o intestino ele apresenta um revestimento de tecido epitelial, tanto externo quanto interno. E por dentro, no caso do intestino, vocês podem observar que o tecido epitelial ele é especializado, porque ele sofre inúmeras invaginações que a gente chama de microvilosidades. Essas vilosidades, elas têm por objetivo aumentar a superfície de absorção do intestino, exatamente a função que o intestino apresenta, que é a de absorver os nutrientes provenientes do processo de digestão. Então aqui, essas vilosidades vão aumentar a área de superfície de absorção de nutrientes, enquanto vai passando o bolo alimentar, sem necessidade de aumentar o tamanho do intestino, que já é bastante grande. O intestino delgado tem entre 7 e 8 metros. E isso tudo coberto de vilosidades. Se essas velocidades não existissem, o intestino seria muito maior, teria que ser muito maior, ou então nós não teríamos uma absorção de nutrientes tão eficiente e nós precisaríamos comer muito mais do que nós comemos para nos nutrirmos o tanto quanto nós precisamos. Outra característica fundamental do tecido epitelial é que ele não tem vasos sanguíneos, ou seja, não é vascularizado. E isso acontece por uma razão muito simples. Pensem bem, a camada mais externa do nosso corpo, que está em contato com o meio externo, a nossa pele, é a camada de tecido epitelial. A pele é formada por 3 tipos de tecidos diferentes. A camada mais externa é tecido epitelial, depois que é a chamada epiderme, depois nós temos a derme por dentro, que é tecido conjuntivo propriamente dito, e depois mais internamente nós temos a hipoderme, que é formada por tecido conjuntivo do tipo adiposo. A camada mais externa, ela não é vascularizada, formada por tecido epitelial.
E isso tem uma razão de ser. Porque imagine se cada batida que nós dessemos, cada arranhão que nós sofrêssemos, cada corte pequeno que nós sofrêssemos com uma folha de papel ou uma folhinha de uma árvore, um capim, uma brincadeira com um pet, qualquer coisa nesse sentido que nós nos arranhássemos, esbarrássemos em algo, nós, se tivéssemos essa camada mais externa de tecidos, vascularizada, nós sangraríamos a cada pequena lesão que sofrêssemos na pele. Então a importância de nós não termos o tecido epitelial vascularizado é justamente para evitar esses sangramentos frequentes que aconteceriam com qualquer tipo de lesão. Uma simples coçada, por exemplo, numa picada de mosquito, já faria com que a nossa pele sangrasse. Então é por isso que é importante que nós não tenhamos essas camadas mais externas vascularizadas. Mas a gente sabe que é a corrente sanguínea que leva os nutrientes para as células. Então, se nós não temos vascularização nessa camada de tecidos, como é que essas células da epiderme, que são células vivas, né, de tecido epitelial, elas vão se nutrir? Elas precisam de alimento. Então, como elas se nutrem? Porque o tecido que fica logo abaixo, que é o tecido conjuntivo, nele existem vasos sanguíneos. Então, ali ocorre o extravasamento de nutrientes dos vasos sanguíneos para dentro do tecido conjuntivo e esses nutrientes são passados através de difusão para as células do tecido epitelial. E aí o tecido epitelial consegue se nutrir a partir do suporte que o tecido conjuntivo dá logo adjacente a ele. Só para a gente relembrar, e vocês terem isso guardado também, nós temos diferentes tipos de estrutura, né, no tecido epitelial, dependendo do tipo de célula que existe nesse tecido, né, o formato que as células apresentam e a quantidade de camadas que o tecido apresenta. Nós podemos ter o epitélio chamado de simples, quando nós temos aqui embaixo, na lâmina basal, que é como se fosse uma cola, uma região de rejunte, de junta, que une onde todas as células se grudam em cima, tá? Que é a parte mais de baixo ali do tecido, onde todas as células se depositam ali em cima e se grudam nessa lâmina basal. Quando todas as células tocam a lâmina basal, nós dizemos que o nosso epitélio ele é um epitélio simples. Quando eu tenho células que tocam a lâmina basal e acima dessas células eu tenho uma outra camada de células, que pode ser uma, duas ou três camadas de célula, eu digo que o meu epitélio ele é estratificado, porque formam-se estratos de células diferentes. E quando eu tenho o chamado epitélio pseudoestratificado, nesse caso aqui ele é pseudo porque ele é falsamente estratificado. O que vai acontecer? Todas as células se colocam junto da lâmina basal, todas elas aderem à lâmina basal, mas os núcleos eles estão posicionados em alturas diferentes. Isso dá a impressão de que eu tenho células em posições distintas nesse meu tecido, mas não é verdade. Isso só acontece porque os núcleos que aparecem bem corados nas imagens vão estar situados em locais diferentes, em alturas distintas. Então isso nos dá a falsa impressão de que o tecido está estratificado. Também podemos ter diferentes classificações com relação ao formato das células. Células que são muito achatadas vão formar o chamado epitélio pavimentoso. As células que têm o formato de cubo formam as células cúbicas ou o epitélio cúbico. Quando a célula é mais alongada, formando uma coluna, a gente chama de epitélio prismático. E aí nós podemos ter o pavimentoso pluristratificado, podemos ter o cúbico estratificado e o prismático estratificado também. Além do revestimento, o tecido epitelial também pode desempenhar uma outra função, que é a função de glândula, uma função glandular. E o que é um tecido glandular? É um tecido que produz alguma substância que vai ser liberada pelas células desse tecido. E isso pode acontecer uma liberação para o meio externo ou então para a corrente sanguínea. Tá? Então isso vai me dar as duas classificações básicas de glândula que eu tenho. A glândula endócrina e a glândula exócrina. A glândula exócrina produz determinada substância e libera essa substância para o meio externo. Um exemplo de glândula exócrina é a glândula sudorípara. A glândula sudorípara produz suor e ela libera o suor sobre a pele. Então libera o suor para o meio externo, com a finalidade de fazer com que a gente dissipe calor para o meio.
fazendo com que a nossa temperatura interna reduza quando a gente faz uma atividade física quando está muito quente. Então, como objetivo aqui é justamente produção de suor e lançar o suor para o exterior. Outras glândulas que fazem isso, por exemplo, são as glândulas sebáceas. Tá? Agora, as glândulas endócrinas, elas vão depositar os seus produtos na corrente sanguínea. Então, vai acontecer o caso da tireoide, por exemplo, que produz os seus hormônios e lança esses hormônios para a corrente sanguínea. E aí esses hormônios vão circular na corrente sanguínea e vão exercer as suas funções em uma outra região. Um outro exemplo, por exemplo, são os testículos. Eles produzem testosterona e a testosterona é lançada na corrente sanguínea e aí vai, em várias porções diferentes do corpo, executar as suas funções, como por exemplo nos folículos pilosos da face, fazendo com que os pelos da face cresçam em grande quantidade, né, dando resultado a barba. Então, a glândula endócrina joga os seus produtos, que geralmente são hormônios, na corrente sanguínea para que eles possam migrar pelo corpo e realizarem suas funções em outras regiões do corpo, longe da própria glândula, enquanto a glândula exócrina joga os seus produtos ou para fora do corpo ou então na luz de órgãos ocos, como é o caso, por exemplo, do estômago, que lança substâncias dentro da cavidade do seu órgão, o intestino, que o fígado lança a bile, por exemplo, dentro do intestino. Então, está sendo produzida uma substância que vai ser lançada dentro da luz de um órgão e não na corrente sanguínea. Então, aí, nesse caso, nós temos a glândula exócrina. As glândulas salivares também a mesma coisa. Liberam a saliva dentro da cavidade oral. Não é na corrente sanguínea, mas também não é para fora do corpo. E existem as glândulas que fazem as duas funções, que são chamadas de glândulas mistas. É o caso do pâncreas mesmo. O pâncreas é uma glândula que vai produzir hormônios, como insulina e glucagon, que são lançados na corrente sanguínea e que vão fazer a função de controlar a quantidade de glicose que existe circulando na nossa corrente sanguínea, e também produzem o suco pancreático, que vai ser lançado na parte inicial do intestino delgado e que vai auxiliar no processo de digestão. Então, como ela desempenha a função tanto de glândula endócrina quanto glândula exócrina, é chamada de glândula mista. Bom, agora com relação ao tecido conjuntivo. Esse tecido ele é mais variado do que o tecido epitelial. Nós temos vários tipos distintos de tecido conjuntivo, com variados tipos celulares. Uma das características que define o que é um tecido conjuntivo é a presença de grandes quantidades de matriz extracelular. Então, ao contrário do tecido epitelial, onde as células são justapostas, coladas umas do lado das outras e sem nada de matriz extracelular, o caso do tecido conjuntivo é o oposto. Vai haver grandes quantidades de matriz celular, ou seja, as células vão estar meio que nadando entre uma grande quantidade de substância extracelular. E o que quer dizer essa substância extracelular, essa matriz extracelular? O que é essa substância? A matriz extracelular pode ser constituída por diversos materiais diferentes. A gente pode ter, dentro da matriz celular, grandes quantidades de proteína, substâncias de natureza lipídica, e a gente pode também ter fibras, como é o caso dos tecidos do tecido conjuntivo. É muito comum no tecido conjuntivo elástico, no tecido conjuntivo frouxo, no tecido conjuntivo propriamente dito, nós temos grandes quantidades de fibras. E essas fibras podem ser tanto elásticas quanto colágenas. Quando eu tenho fibras colágenas, eu vou conferir ao meu tecido maior resistência. E quando eu tenho fibras elásticas, eu vou conferir maior elasticidade, ou seja, capacidade de se distender a esse tecido. Esse é um exemplo clássico do que nós temos, por exemplo, na pele. O viço da nossa pele, a firmeza da pele é dada pelas fibras de colágeno que nós temos no tecido conjuntivo que fica logo abaixo da camada epitelial da pele. Então, a epiderme da pele é epitélio, abaixo eu tenho duas camadas, a derme, que é tecido conjuntivo propriamente dito, e eu tenho abaixo a hipoderme, que é tecido adiposo, que também é tecido conjuntivo. As fibras colágenas que estão distribuídas na derme é que dão a resistência à pele. Com o passar dos anos, essas fibras vão sendo desgastadas e nós vamos tendo uma redução na quantidade dessas fibras no tecido conjuntivo que forma a pele. E por isso a pele passa a perder elasticidade
firmeza e viço, e a gente começa a apresentar rugas e flacidez. Nós temos basicamente três tipos diferentes de tecidos conjuntivos. Tá? O chamado tecido conjuntivo propriamente dito, os tecidos conjuntivos de propriedades especiais, que vão incluir o tecido adiposo, o elástico e o hematocito poiético, que é o tecido sanguíneo, e os tecidos conjuntivos de suporte, que são o tecido cartilaginoso e o tecido ósseo. Tá? O tecido conjuntivo propriamente dito, aqui tem uma imagem de um joelho, tá? Como se fosse o corte de um joelho. E nesse corte de joelho eu tenho basicamente todos os tipos de tecidos conjuntivos que eu acabei de citar para vocês. Tá? Nós vamos ter dentro desse grupo aqui os tecidos conjuntivos propriamente ditos, ou tecidos conjuntivos frouxos, tá? Que vão ser tecidos que vão ser repletos de fibras nesse tipo de tecido e que vão dar características de preenchimento para os órgãos. Tá? Então é muito comum tecidos conjuntivos preencherem órgãos e darem formato para os órgãos. Tá? Então a gente tem alguns tecidos que vão ser os vasculares, tecido epitelial cobrindo, revestindo, eu posso ter tecido nervoso ali dentro, mas o que dá o volume e o formato para o órgão, em geral, é tecido conjuntivo propriamente dito. Nesse joelho, eu também vou ter, obviamente, tecido conjuntivo do tipo ósseo, formando os ossos que estão aqui nesse joelho. Eu também vou ter tecido cartilaginoso. Existem cartilagens ao redor dos ossos no joelho, que justamente fazem um revestimento ao redor dos ossos do joelho, fazendo com que, ao realizar a movimentação, né, da articulação do joelho, que os ossos não rocem uns nos outros, provocando desgaste e dor. Quando ocorre justamente de esse tecido cartilaginoso se desgastar com o tempo ou por algum excesso de atividade física, por exemplo, como ocorre em atletas, é comum que haja esse desgaste do tecido cartilaginoso e aí os tecidos ósseos, né, dos dois ossos, das pontas dos dois ossos, passem a encostar um no outro enquanto ocorre o movimento, né, dessa articulação. E isso causa dor. Então, o desgaste de cartilagens nos ossos dos joelhos causa uma dor, porque não era para esses ossos roçarem nos outros durante o movimento. Nós também vamos ter o tecido conjuntivo fibroso, esse aqui mais denso, formando os tendões do joelho, que cobrem os ossos que formam o joelho e fazem com que haja a ligação entre os músculos. E esses tendões, que geralmente ficam nas pontas dos músculos, eles é que vão permitir a elasticidade e a resistência dessa articulação, fazendo com que os músculos se contraiam e voltem à posição normal, inicial descontraída, e os tendões seguram esse movimento dos músculos. É importante que eles sejam elásticos justamente por isso. À medida que eles se espicham, digamos assim, para poder fazer o movimento, mas que também sejam resistentes para não se romperem com, por exemplo, uma necessidade de uma corrida muito intensa. Tá? É necessário que esses tendões sejam bastante resistentes para aguentarem uma atividade física intensa, por exemplo, como uma partida de futebol. E nós vamos ter também tecido adiposo. Temos aqui justamente ao redor do joelho, formando as camadas mais internas da pele, por exemplo, ou em pessoas que têm maiores depósitos de gordura aqui nas pernas, nós vamos encontrar o tecido conjuntivo adiposo. Ele tem funções importantes. O tecido adiposo, ele, além de conter reservas de energia na forma de gordura, porque as plantas armazenam energia na forma de carboidratos, mas nós, animais, armazenamos muito pouco carboidrato no nosso corpo, nos músculos e no fígado, na forma do chamado glicogênio, que é o nosso carboidrato de reserva. A maior parte da nossa energia ela é armazenada na forma de gordura, que fica dentro dos adipócitos, que são as células do tecido adiposo. Além de conferir uma reserva de energia, o tecido adiposo também serve para evitar choques mecânicos. Então, em determinadas áreas do corpo, nós temos coberturas de gordura muito comumente para fazer com que os órgãos internos não sofram choques mecânicos. Se, por exemplo, nós sofrermos uma batida ou se nós levarmos um soco ou um chute, que esses órgãos possam estar protegidos por uma camada de gordura. E depois ainda temos, obviamente, o tecido conjuntivo hematocitopoiético, que é o tecido sanguíneo,
que vai fazer a função de levar os nutrientes para todas as células do nosso corpo, levar oxigênio para que as células possam fazer a respiração e gerar energia, e também vai levar as células de defesa do nosso corpo que estarão dentro desse tecido sanguíneo. Tá? Então, o tecido sanguíneo é formado por uma matriz extracelular líquida, que é o plasma do sangue, e pelos chamados elementos figurados do sangue, que são as células que fazem parte desse tecido, que basicamente nós vamos ter as hemácias, que transportam o oxigênio ligado a íons de ferro, que existem na hemoglobina, e nós vamos ter as células de defesa, os chamados glóbulos brancos. As hemácias também são chamadas de glóbulos vermelhos e dão essa cor ao sangue, né? Tem essa cor vermelha e dão essa cor vermelha para o sangue por causa dos íons de ferro associados a ela para o transporte do oxigênio. As outras células são os chamados glóbulos brancos, e aí vão conter os macrófagos, os basófilos, os eosinófilos e assim por diante. O tecido muscular, por sua vez, é um outro tipo de tecido que tem uma característica muito específica, que é a capacidade de se distender ou de se encurtar, dependendo de um estímulo que vem a partir do sistema nervoso. Então, as células do tecido muscular têm a capacidade de se contraírem sob um estímulo. E a contração significa o quê? O encurtamento do tamanho da célula. É o único tecido que tem essa propriedade. Temos 3 tipos básicos de tecido muscular: o estriado esquelético, o estriado cardíaco e o não estriado, que também é chamado de tecido muscular liso. Esses tecidos eles se situam em órgãos diferentes e isso existe um motivo para acontecer. Tá? Chama-se estriado os tecidos que recebem esse nome porque eles, como vocês podem ver aqui, ó, isso aqui é uma imagem de microscopia, tá? Mostrando uma fotinho de um corte de tecido corado artificialmente. E aqui é um desenho que esquematiza a mesma coisa. O que a gente pode observar nesse tecido aqui e também pode observar nesse aqui de baixo? A presença de linhazinhas aqui, ó, que são as chamadas estrias, tá? Como esses dois tecidos apresentam essas estrias na sua estrutura, nós chamamos esses tecidos de musculares estriados. Agora, esse outro tecido aqui de cima não apresenta nenhum tipo de estria. Tá? As células não têm essas estrias no meio. Então, eles são chamados de não estriados ou lisos. Aqui, como a imagem já nos demonstra, a gente vai encontrar o tecido muscular estriado esquelético ligado aos ossos, né, ao esqueleto. Tá? O tecido muscular estriado cardíaco é o tecido que compõe o coração. E o tecido muscular liso é o tecido que compõe órgãos internos do nosso corpo. Cada um desses tem um motivo de ser. Tá? O tecido muscular estriado cardíaco e o tecido muscular liso, ambos tecidos, eles têm as contrações deles de forma involuntária. E isso tem um motivo importante para acontecer, como eu havia comentado com vocês. Como eles têm um controle que não parte da nossa vontade, eles ocorrem no ritmo necessário para desempenharem as suas funções. Por exemplo, a função de respiração é exercida por musculatura lisa. Os músculos que movem o pulmão são musculatura lisa. Ela é totalmente controlada por um sistema do nosso cérebro involuntário. Nós não fazemos a coordenação. O que pode acontecer é que a gente pode aumentar o nosso ritmo respiratório ou diminuir de forma voluntária. Mas nós não podemos, por exemplo, parar de respirar de forma voluntária. Nosso corpo vai exigir em um determinado momento que a gente respire. Se a gente trancar a respiração, tem um sistema de defesa involuntário, nós não comandamos ele e que faz com que a gente volte a respirar. Da mesma forma, se eu quiser respirar, eu não preciso pensar para respirar. E é justamente essa a importância da musculatura lisa ser involuntária, porque nós não precisamos ficar controlando a respiração. Ela acontece naturalmente sem nós estarmos conscientes disso. A mesma coisa acontece com a digestão. O movimento peristáltico, que é o movimento de passagem do alimento a partir do tubo alimentar do nosso sistema digestório, ele é totalmente involuntário.
Então nós podemos estar correndo, caminhando, estudando, assistindo um seriado ou até mesmo dormindo e o movimento peristáltico estará ocorrendo. A digestão vai ter prosseguimento mesmo que nós não estejamos cientes desse processo. A mesma coisa acontece com a musculatura estriada cardíaca. O coração precisa estar sempre batendo, em ritmo mais rápido ou em ritmo menos rápido, dependendo da demanda de oxigênio que nós temos no nosso corpo. E isso acontece mesmo sem a nossa ciência. Nós estamos o tempo inteiro com o nosso coração batendo sem precisarmos nos dar conta disso, o que é ótimo porque nós já temos preocupações demais do que tá contando as batidas cardíacas. Agora, o tecido esquelético, o estriado esquelético, esse sim está sob nosso comando. É ele que vai estar ligado aos ossos, formando as alavancas que fazem com que a gente consiga se movimentar. Então, se eu resolvo levantar um braço, se eu resolvo ficar em pé, ou me sentar, caminhar, correr, ou fazer um agachamento na academia, pular corda, subir uma árvore, andar de bicicleta, são todos movimentos voluntários e eles são todos realizados pela musculatura esquelética que está ligada aos nossos ossos. Por fim, o tecido nervoso, ele também tem uma característica muito interessante. Ele é o único tecido do nosso corpo que é capaz de gerar, transmitir e receber os impulsos nervosos. Nós temos dois tipos básicos de células nesse tecido, os neurônios e as células da glia. Os neurônios, obviamente, são os mais famosos, porque quando a gente pensa em sistema nervoso, a gente sempre lembra dos neurônios, esse aspecto específico que ele tem, que parece uma arvorezinha, com uma longa cauda aqui, um longo caule aqui, e uma raiz mais embaixo, tá? Essa é a visão clássica do tecido nervoso que nós temos. Mas nós temos outros tipos de células ligadas ao tecido nervoso e que vão realizar outras funções, que são as chamadas células da glia. Tá? Essas células vão realizar funções específicas dentro do tecido nervoso. O tecido nervoso tem como base o neurônio, que é a célula que vai fazer justamente a transmissão do impulso nervoso. O impulso nervoso é gerado e aí ele chega aqui nessa parte do nosso neurônio, que é chamado de dendrito. Tá? Aqui é o corpo celular, aqui são os dendritos. Então, os dendritos recebem o impulso nervoso, passam aqui para o corpo celular e transmitem ele via axônio, que é essa parte mais comprida aqui do meu neurônio. Como vocês podem observar, esse neurônio ele está envolvido por essa estrutura azulzinha aqui, ó. Isso aqui é a chamada bainha de mielina. Como o impulso nervoso ele é um impulso físico, elétrico, né, a gente tem que entender que ele precisa ser conduzido como um impulso elétrico, isso é eletricidade. E aí a gente precisa de um bom condutor para conduzir o mais rápido possível esse impulso nervoso. Pensem bem, vocês têm a ideia de se movimentar, de se levantar, de sair correndo, e essa ideia ela tem que passar muito rápido do cérebro de vocês para as pernas. Ou então vocês encostam a mão em uma chapa de fogão que está quente, uma xícara muito quente, ou num espinho. Essa mensagem chega na pele de vocês, na mão, vai até o cérebro e volta para a mão de vocês para que vocês tirem a mão desse lugar onde está muito quente. E isso acontece numa fração de segundos. E isso precisa ser conduzido muito rápido dentro do corpo de vocês, da mão para o cérebro, do cérebro para a mão. Então, isso tem que ser um processo muito rápido, por isso que nós temos que ter um excelente condutor de eletricidade no nosso corpo para poder fazer essa condução desse impulso muito rápido. E aí nós temos essa chamada bainha de mielina, que se vocês observarem, ela é cortada em vários pontos, ela não é contínua, ela é descontínua. Isso faz com que essa bainha de mielina ela é formada por gordura, e gordura é um péssimo condutor de energia. Tá? Então, quando o impulso nervoso chega pelos dendritos, passa pelo corpo celular, ao invés de ter que migrar por todo o neurônio, esse impulso nervoso ele vai se movimentar aos saltos, pulando as partes que possuem envoltório de baía de mielina. Como ele vai pulando longas distâncias no axônio, ao invés de ter que correr o axônio inteiro, isso acelera a velocidade com que o impulso nervoso é passado dentro do corpo do axônio e faz com que a resposta chegue mais rápido de um lado para o outro. Ao chegar aqui, no final do axônio, nós temos essas ramificações no axônio e que vão formar espaços ligando um neurônio ao outro. Tá? Parece umas raízes de uma árvore.
Aqui vai acontecer a passagem dessa região aqui, de um neurônio, para esta região aqui, os dendritos de outro neurônio, que vai receber esse impulso. Essa passagem, ela é feita através de uma fenda. Como essa energia ela não vai poder ser conduzida através do nada que ocorre nessa fenda, ela precisa ser passada de um lado para o outro através de algum portador, digamos assim. E quem que vai fazer essa função? Os chamados neurotransmissores. Quando chega aqui o impulso nervoso no final do neurônio, ele vai estimular com que se abram pequenas bolsas onde estão guardados neurotransmissores. E para cada estímulo que nós recebemos, nós vamos ter um neurotransmissor específico, que é uma substância química, que vai ser passada de um neurônio para o outro. E quando ele passa deste neurônio para outro neurônio e chega aqui nesse outro neurônio que recebe essa mensagem é traduzida como um impulso nervoso e forma-se novamente a corrente elétrica que vai passar através do neurônio. Então, os neurotransmissores fazem justamente essa função, a passagem da informação de um neurônio para outro neurônio. É por isso que quando as pessoas têm uma falta de determinados neurotransmissores, existe uma redução da atividade cerebral. E isso pode caracterizar, inclusive, doenças psiquiátricas, como, por exemplo, a depressão. Agora, quando vocês têm, em alguns casos, a liberação excessiva de neurotransmissores nas fendas sinápticas, fazendo com que o impulso nervoso esteja passando muito de um neurônio para o outro, fazendo com que determinadas regiões do cérebro estejam hiperestimuladas, isso pode gerar um outro tipo de doença psiquiátrica, que é o caso do transtorno de ansiedade. Toda a transmissão de impulsos no nosso cérebro é regulada quimicamente, e é por isso que, quando há essas doenças psiquiátricas, elas estão presentes, é necessário que, para poder controlá-las, a gente dê ao cérebro os neurotransmissores que estão faltando, ou então faça com que a síntese de outros neurotransmissores que estão em excesso seja reduzida, para que eu possa manter a atividade cerebral controlada e fazer com que a pessoa funcione mais dentro possível da normalidade. Ok?